E nós entregamos agora a irmã Valéria. Pedimos o Teu Espírito Santo que use e nos ensine através da Tua palavra, Pai, as instruções para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Valéria? Obrigada, amadas do Senhor. Aleluia. Se prepare, amados. Deus quer falar com você através desse estudo. Amém? Aleluia. Bom dia, eu saúdo os irmãos com o Pai do Senhor, a cada um que está aqui nessa manhã. E como é bom ver o nosso Deus cuidando de nós a cada momento, a cada instante, né? Foi uma semana bem desafiadora para mim e eu só posso dizer que o Papai do Céu cuidou de mim em cada momento. E quando eu vi que nós tínhamos começado a estudar o livro de Levítico, aí eu falei, Senhor, Levítico. Porque assim, tudo é a palavra de Deus, tudo é Deus falando conosco, falando com o seu povo. Mas existem realmente alguns livros que são bastante assim, desafiadores, né, para a gente ler. E eu falando, Senhor, me dá um momento para eu poder parar e estudar, né, e os dias correndo e aqueles imprevistos em cima da hora ali que você não tem como fugir, e aí você fala, vai ser agora, e no agora aparece outra coisa para fazer, e eu falei, Senhor, eu não tenho esse costume de, né, chegar para falar sem ter uma preparação, sem ter um momento, e as coisas foram acontecendo, e ontem era 11 horas da noite, e a gente ainda estava resolvendo umas coisas lá em casa, o carro deu um problema, meu marido ainda saiu para resolver 10 horas da noite ainda uma questão do carro. Então, assim, é aquela coisa que você não tem como fugir. Eu falei, Senhor, aí veio aquela palavra assim, que eu já ouvi muito o pastor Aldenor e a pastorita falando, a obra é do Senhor, descansa, não é sua, é minha. Você está ali para falar aquilo que eu já tenho falado com você, né? Então, nesse momento é assim que eu me coloco aqui diante do Senhor. Fiz algumas anotações e Deus foi me trazendo versículos. Ele falou, a minha palavra fala por mim, né? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente para simplesmente ler, o Espírito Santo fala. Né? E eu acredito que é isso que Ele vai falar conosco nessa manhã. Eu vou orar novamente e nós vamos hoje ler Levítico 6. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez falando de Ti, falando da Tua palavra, do Teu amor, do Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui nessa manhã. Muito obrigada pelas pessoas que estão assistindo pela internet, por aquelas que um dia assistirão essa palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que nesse momento o Senhor possa transmitir ao Teu povo, inclusive a mim, aquilo que o Senhor tem a falar, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela nos renova a cada dia, em nome de Jesus, amém. Levítico 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote.
E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado é a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassadas, a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu, no lugar santo, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Eu li algumas vezes durante a semana Levítico, 6, e eu fiquei: Senhor, quanto ritual, quantas coisas, aquele povo precisava fazer para chegar perto de ti, para ter se sentir que os seus pecados estavam perdoados, seguindo tantas ordenanças, tantas leis. E aí Deus me levou lá em Gálatas 5, 13 e 14. Gálatas 5, 13 e 14. A liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre em um só preceito. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Então não precisava do livro de Levítico? Precisava. Para a gente saber tudo o que era necessário anteriormente para se achegar, para aquele povo se achegar a Deus. E para nós entendermos e sentirmos o privilégio que nós temos hoje, após a morte de Jesus e ressurreição, onde o véu se rasgou no momento em que Jesus morreu, e aquela separação que havia entre o Santo, o Santíssimo, né? Que só o sacerdote podia chegar lá. Nós hoje temos esse privilégio. No momento que nós começamos a entender que nós não precisamos de nenhum outro mediador entre nós e o nosso Deus, que basta nós abrirmos a nossa boca e clamarmos a Deus, invocarmos o seu nome, e Ele nos ouve. Basta nós nos achegarmos a Deus com o coração contrito e quebrantado, e Ele nos ouve. E muitas vezes a gente não vai ter nem palavras, a gente vai ter gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo entende e leva a nossa oração até Deus, e Ele nos ouve. Nós temos o privilégio de termos um Deus vivo. O túmulo de Jesus está vazio. Existem vários outros deuses por aí, vários outros deuses, entre aspas, né, com D minúsculo, onde o túmulo está lá e a pessoa está lá. Eles vão visitar Maomé e Meca, né? O corpo dele está lá, os restos mortais. Buda tem os restos mortais. Jesus não. O nosso Jesus foi ao céu. E Ele prometeu que um dia Ele voltará para nos buscar. E é nessa esperança que nós seguimos. Mas Jesus disse também que no mundo teremos aflições. Mas que é para a gente ter bom ânimo. É para a gente ter perseverança. Porque Ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer. E aí também Deus me levou lá em Romanos 7. Eu vou ler na linguagem de hoje, que eu acho mais... Tem uma palavra assim mais entendível, né? Para a gente. Romanos 7, a partir do 14. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. Um dos maiores apóstolos, né? Da Bíblia, assim, que escreveu mais, que era considerado mais erudito, mais culto, mais estudado. E olha o que ele fala para a gente em Romanos 7. Sabemos que a lei é divina, então ele não menospreza a lei. Mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. É só o apóstolo Paulo? Eu estou na fila. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Versículo 20. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo.
como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos livrará do pecado e da morte? Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Tendo uma palavra dessa, irmãos, falada pelo apóstolo Paulo, o que falar de nós? Se o apóstolo Paulo, que levou 3 vezes 40 chibatadas, menos uma, né? 39 chibatadas, que foi preso, que quase naufragou no mar, acho que 2 ou 3 vezes também, e passou por tanta provação, por tanta tribulação, ficou sozinho, tanto tempo, né? Só lá na prisão. Ele está dizendo que ele tem uma lei diferente que habita na mente dele e outra lei que age nos membros. Ou seja, ele quer fazer o bem, com o pensamento ele sabe o que é o bem, ele quer fazer, mas quando ele viu, escorregou e fez o mal. E assim, eu gosto de uma palavra que a pastora Ailton fala, que existe o pecado de atitude e existe o pecado de acidente. São 2 As. Aquele que Deus leva em conta é o pecado de atitude. Lendo um livro essa semana, ele falava assim, um livro do Max Lucado, eu gosto muito, sobre a graça. E ele falou assim que pecado é quando a gente deliberadamente, por vontade, resolve não seguir a vontade de Deus. É quando você, por vontade, fala, eu não quero a vontade de Deus. Isso é pecado. Agora, quando você escorrega, quando você queria fazer o bem, mas não fez, não deu conta, é pecado? Também é, mas é aquele pecado que Deus olha e sabe que você está arrependido do que você fez, e Ele está pronto a nos perdoar, assim que a gente pedir, assim que a gente se voltar para Deus. E aí, também Deus me levou em Romanos 5, de 1 a 4, onde o apóstolo Paulo também fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser a fé. É essa fé em Deus que nos salva. Não são as obras, não é o fato de você ser bonito, feio, ser certinho ou erradinho. A fé é o que nos leva a nos aproximarmos de Deus. E é essa fé que nos justifica. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que ensinamento mais profundo nós temos nesses versículos, principalmente no versículo 3 e 4, quando fala, a tribulação produz perseverança, ou seja, quando você está lutando para vencer uma tribulação, você está treinando a sua perseverança. E hoje há estudos que comprovam que a nossa força de vontade, ela funciona como um músculo que precisa ser exercitado. Experimente fazer academia de manhã, depois de uma noite boa de sono, ou estudar depois de uma noite boa de sono, ou fazer qualquer atividade que seja importante para você depois de uma boa noite de sono, e experimente fazer a mesma coisa
às 8, 9 horas da noite, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de situações que você teve que resolver. O mesmo ânimo que você tem lá de manhã, 8 horas da manhã, você tem de noite, não é assim? Não. Por quê? Porque a sua força de vontade, ela vai sendo gasta, utilizada durante o dia. E aí, quando chega de noite, a força de vontade está no fim. Então, via de regra hoje, depois que eu descobri isso, eu procuro fazer tudo aquilo que é importante para mim na parte da manhã. Tudo aquilo que é muito importante no sentido assim, de que eu preciso de muita força de vontade. Né? Porque trabalho, por exemplo, trabalho é obrigação, então você sabe que você tem que trabalhar, seja de dia, de noite, madrugada, você tem que trabalhar em algum horário, mas coisas que você faz para você, assim, digamos, orar, fazer uma academia, ler um livro que você quer muito, fazer um curso que você tem muita vontade de fazer para aprender alguma coisa que você faça para você e que exige de você uma força de vontade muito grande, eu procuro fazer logo no início das minhas atividades, porque eu sei que se eu deixar para depois, a probabilidade de eu não fazer é muito grande. Por quê? Porque a gente tem a tendência de colocar as outras coisas na frente daquilo que a gente realmente quer. É engraçado, né? É o que a gente realmente quer, mas o que a gente faz? A gente coloca a responsabilidade, quem tem filho, dos filhos, quem tem marido do marido, as coisas da casa, é um mercado que tem que, né, fazer, é uma vizinha que você resolveu visitar, ou dar uma assistência. Eu sei que você vai colocando um monte de coisa na frente, e aí quando você vê, você está lá no fim da fila. Estou sozinha nessa fila, não estou? Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim porque é o que eu sempre falo. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente olha para o versículo Romanos 5:3 e vê que a tribulação produz perseverança. Então, eu preciso ser perseverante. E aí, quando eu sou perseverante e eu venço aquela dificuldade, eu alcanço aquele objetivo, o que isso me traz? Experiência. E aí aquela experiência que você adquiriu nesse processo vai te dar ânimo, vai te dar força, vai te dar bagagem para você enfrentar a próxima tribulação. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. É de fé em fé. Você vence uma hoje, se fortalece, o músculo se fortalece, a perseverança se fortalece. Para quê? Para você ficar casa, comida e roupa lavada. Pois é, você vai administrar a casa, você vai fazer a comida e você vai lavar a roupa. É assim que funciona. E aí você se prepara para a próxima batalha. É igual o jogo, né? Os meninos lá no videogame. Cada fase, você só vence quando você só passa para a fase seguinte quando você vence aquela fase. Na vida é assim. São fases. E se você não vencer aquela fase, se você resolver fugir daquela fase, o que vai acontecer? Ela vai voltar. E quando ela voltar, você está mais velho, você está mais, talvez, doente, talvez com menos força, talvez com outras situações que a sua vida traz. Ou seja, o ciclo ele vai voltando e enquanto você não resolvê-lo, ele vai voltar maior e mais difícil. Até você resolver enfrentar. Eu falei isso com os meus filhos algumas vezes nos últimos dias. Vocês podem estudar agora, onde vocês têm papai e mamãe para dar apoio, para dar ajuda, para dar assistência, para estar com vocês. Ou vocês podem não estudar, a escolha de vocês. Só que lá na frente essa conta vai ser cobrada. E quando essa conta vier para ser cobrada, vocês já vão ser adultos e o conhecimento que vocês estão deixando de adquirir agora vai fazer falta lá na frente. E aí eu mostrei para eles um vídeo, eu não sei quem viu, de uma piscina que desabou no Espírito Santo no mês passado, acho que foi mês passado, em cima de uma garagem. Procurem na internet depois, garagem, piscina, Espírito Santo. O que aconteceu? A piscina ficava em cima da garagem
E o fundo da piscina desabou em cima dos carros. Graças a Deus, foi acho que de noite, não havia ninguém nos carros, não havia ninguém na piscina, ninguém se feriu, ninguém se machucou. Aí eu virei para meus filhos e falei assim, será que esse engenheiro que projetou essa piscina sabia o que estava fazendo? Será? É esse engenheiro que você quer para construir a sua casa? Será que você quer para cuidar da sua saúde lá no futuro, ou da saúde dos seus filhos, ou fazer uma cirurgia em você, um médico que tem o nível de estudo que vocês estão tendo agora, de preocupação que vocês estão tendo agora? Porque a conta uma hora chega. Uma hora a conta chega, não adianta fugir de problema, achando que o problema vai se resolver. Procrastinação. Não adianta, porque tem gente que é assim, né? Simplesmente, não, amanhã eu resolvo. Não, deixa para depois. Não, deixa para depois. Vai jogando para frente, vai jogando para frente. E aí o que acontece? O problema some. Não, o problema aumenta. Vira uma bola de neve. E lá na frente aquele problema vai voltar. Só que ele não vai voltar do mesmo jeito que ele é hoje. Ele vai voltar pior, maior, mais confuso. Você vai estar numa outra situação. Então tem que resolver, tem que enfrentar. Faça o quanto antes. Eu falo isso alto para eu escutar. Por quê? Porque problemas não somem, porque a própria palavra de Deus está dizendo que a gente precisa deles para a gente ser perseverante, para a gente criar experiência. E aí, quando a experiência vem, fechou com chave de ouro, a gente ganha a esperança de brinde. Porque quando vem o problema, a gente entende o quê? Poxa, eu já venci aquele problema lá atrás, então eu vou vencer esse também. A esperança, nasceu a esperança. E é assim que a gente vai vivendo. De fé em fé, de vitória em vitória, de luta em luta. E aí a gente vai para Romanos 2, 12 e 13. Que fala assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque os simples ouvidores da lei, versículo 13, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas aí você fala assim, poxa, mas é lei demais que a gente tem que cumprir. Não. Deus é tão bom que Ele resumiu tudo numa coisa só. Quer ver? Gálatas 5, 13, 14. Vamos lá, que foi o que a gente leu no comecinho. Gálatas 5, 13, 14. Principalmente o 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como Deus é bom. Deus pegou toda aquela lei, toda aquela, aqueles rituais que tinha, que o povo precisava fazer para se chegar a Ele, e resumiu num único preceito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus já está subentendido, né? A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Mas eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Porque se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, eu vou evitar um monte de problemas. Só que tem gente que para o versículo amar ao próximo e não tem padrão para amar a si. E aí ele não tem padrão para amar o próximo também, porque ele não ama a si mesmo. Como é que ele vai saber amar o próximo? E aí ele para e faz tudo para o próximo. Ele se doa, ele faz um monte de coisa, ele é altruísta, ele está sempre ajudando. É aquela pessoa, oh, como fulano é bom, ajuda todo mundo e tal. Mas o coração dele está vazio. Por quê? Porque ele fica ajudando e cuidando das outras pessoas, tentando preencher um vazio que tem dentro do coração dele. E aí ele faz um monte de coisa para os outros, tentando resolver algo que ele não faz para ele próprio. E está errado do mesmo jeito. Porque o padrão para eu amar o outro
é como eu me amo. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a mim. E aí, com o equilíbrio que eu amo a mim, eu tenho um padrão saudável para amar o outro. Olha como Deus é maravilhoso. Eu preciso olhar primeiro para dentro de mim, para entender o que está faltando aqui dentro de mim, o que está inadequado, o que está desatualizado, o que está confuso. Eu preciso resolver essa confusão interna para eu me equilibrar, para eu ficar saudável. E aí sim eu vou me voltar para o outro. E eu falo com certeza porque é o que acontece na minha vida. A partir do momento em que eu comecei a olhar para mim, para ver que eu estava desequilibrada num monte de aspectos, de saúde, de emocional, de casamento, de filhos, estava tudo desequilibrado. A partir do momento que eu comecei a voltar para mim, olhar para mim e falar assim, peraí, vamos pegar uma área de cada vez e resolver equilibrar um pouco de cada vez. Naturalmente, eu estou sendo mais saudável com os outros. Meu marido está recebendo uma mulher mais saudável, mais equilibrada. Meus filhos estão recebendo uma mãe mais equilibrada, mais paciente. Minhas amigas estão recebendo uma amiga mais companheira, mais preocupada. Então, naturalmente, por quê? Porque como eu faço muita coisa para mim, como eu olho muito para mim, Deus me mostra os momentos em que eu vou olhar para o outro. Porque se eu olhar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, se eu ficar olhando só para a necessidade externa, eu enlouqueço. Porque é muita necessidade, é muito choro, é muito sofrimento. E aí o que acontece? Eu olho só para fora e eu me desequilibro. Então, qual é o movimento? Eu olho para cima. Senhor, me mostra aquilo que eu preciso equilibrar. E aí Deus me ajuda a olhar para dentro, através do Espírito Santo. Ele manda livros, vídeos, pessoas, sonhos, e aí eu vou me equilibrando. E à medida que eu vou me equilibrando, eu tenho equilíbrio para saber o momento exato aonde eu devo agir. E só para encerrar, eu tive um exemplo desse essa semana. Eu estou trabalhando em casa, né? Vários de nós estão em home office. E apareceu uma demanda no WhatsApp num determinado horário que normalmente eu não me manifesto. E não me manifesto porque não é o meu padrão. Só que aí eu olhei aquela mensagem, sabe assim, aqueles 3 segundos de bobeira? Eu fui lá e fui me manifestar no grupo do serviço, uma coisa que não era para eu fazer. O que eu fiz? Estava cansada, final da noite, a cabeça já não estava funcionando muito bem, dei uma orientação errada. Graças a Deus, Deus usou um anjo para na mesma hora se manifestar e falar assim, Valéria, você não acha que essa outra orientação aqui não eu? É mesmo, fulano, segue a orientação, porque eu faço várias etapas e aí eu me confundi numa etapa e outra. Ou seja, não era para eu fazer aquilo. Não era. Claramente, Deus já me falou que depois de um determinado horário, não é para eu mexer mais com o trabalho, é para eu trabalhar de um horário até horário. Se eu fugir disso, eu me enrolo, porque no final do dia, eu estou cansada. De noite, então, eu estou estressada. Mas no meu serviço tem a turma da madrugada. Eu morro de rir. Tem o povo que trabalha, 2 horas da manhã, você vê lá as conversas. Fulano, resolve isso aqui para mim, não sei o quê. 3 horas da manhã, eu falei, misericórdia. Vocês dormem que horas, pelo amor de Deus? Então, assim, cada um tem o seu perfil, cada um tem... E eu respeito. Tem a turma da madrugada, tem a turma da manhã, tem a turma da tarde, tem a turma do final de semana. E tá tudo bem. Cada um enxergando o seu perfil, enxergando o seu lugar, enxergando o seu modo de operar. Agora, eu preciso respeitar o meu modo. Eu preciso saber, estar sensível à voz do Espírito para saber quando agir, onde agir. E Deus fala. E Deus fala. E Ele mostra para a gente exatamente como a gente tem que fazer. A gente só precisa estar disposto a ouvir. E é assim que eu encerro hoje de manhã.
agradecendo a Deus o privilégio de não precisar desse tanto de lei, desse tanto de rituais, né, que nós temos. E agradecendo a Deus porque Ele é bom, muito, muito, muito bom. E vou cantar só uma estrofezinha de um hino que eu gosto muito, era um dos preferidos do meu pai, que fala assim, na Jerusalém de Deus. Quando a luta desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador, sempre nos alegraremos onde há o perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar, em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está, na Jerusalém de Deus. É a nossa esperança, né? Encontrarmos o nosso Pai na Jerusalém de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que estudo maravilhoso, né, irmãos? Que palavra maravilhosa.